Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês as informações do Coringão. E vamos iniciar falando desse jogo nessa noite de sábado entre Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena. O jogo terminou empatado em 0 a 0, mas sinceramente eu gostei do jogo. Corinthians mostrou evolução, Corinthians mostrou confiança, Corinthians mostrou criação de jogada, coisa que há 3, 4 jogos atrás não mostrava, então preocupava a gente. Nós precisamos de parar com análise imediatista, ou seja, quando ganha tá tudo certo, quando perde tá tudo errado, nem uma coisa e nem outra. Quando ganha não tá tudo certo e quando perde também não tá tudo errado. Corinthians tem melhorado nos 3 jogos pra cá, cresceu muito. É o segundo empate na Neoquímica Arena no Brasileirão, porque o primeiro empate foi Corinthians e Atlético Mineiro, que empataram em 0 a 0. Depois o Corinthians acabou perdendo fora de casa para o Juventude, perdeu também para o Red Bull Bragantino. Aí na Neoquímica Arena goleou o Fluminense por 3 a 0 e nessa noite de sábado empatou com Fortaleza. Fortaleza é um time acertadinho, é um time bem ajustado, é um time bem compactado. Não é fácil jogar contra o Fortaleza. Corinthians ano passado não conseguiu vencer o Fortaleza. Fortaleza ganhou do São Paulo no Morumbi. Fortaleza tem um grande treinador que é o Vojvoda. Então o Corinthians jogou diante de uma grande equipe. E o Timão acabou criando várias oportunidades. Mas muita gente brincando que o Fortaleza, o nome do goleiro é Manuel Neuer. Pega demais. Salvou o Fortaleza. Mas não é Manuel Neuer, é João Ricardo. Pegou uma barbaridade. Corinthians, numa cabeçada do Raniel, ele fez um milagre. Depois numa bola do Garro. Uma bola do Hugo também foi difícil. Mas do Hugo, sinceramente, eu acho que foi mais demérito do jogador. Porque se ele tivesse caprichado, tinha feito. E também numa cabeçada aí do zagueirão Félix Torres. É um time encardido no Fortaleza. Não é fácil ganhar do Fortaleza. Vai tirar ponto de muita gente. E quando sai um jogador, entra outro, como joga junto aí há quase 3 anos, é um time muito acertado, não precisa de conversar, sabe onde o companheiro tá. Então o Corinthians enfrentou um time bem ajustado. Corinthians mostrou evolução, jogou bem, teve oportunidade, é um time que está numa crescente boa. E eu concordo com o técnico Antônio Oliveira quando ele diz que o que preocupava é o Corinthians, além de perder, não tinha criatividade, não tinha jogadas. E hoje o Corinthians tem jogada, tem criatividade. Dificultou muito o jogo pro Fortaleza. Esse empate em 0 a 0 foi, aí pode colocar aí na culpa da responsabilidade do goleiro João Ricardo, que fechou o gol com algumas grandes defesas. O Corinthians cresceu muito, jogou bem. Infelizmente, ainda a situação do Corinthians ela é difícil, porque são 5 jogos no Campeonato Brasileiro com apenas 5 pontos. E hoje tem jogos. E se o Vasco da Gama ganhar, o Palmeiras ganhar, o São Paulo ganhar, ultrapassa o Corinthians. Então o time está em evolução, mas precisa permanecer e buscar pontos fora de casa também. Não pode contar só com os pontos dentro de casa. Tem que tentar ganhar um pontinho fora de casa, trazendo um empate para casa e, se possível, vencer alguns jogos fora de casa. Porque a nota de corte no Campeonato Brasileiro é uma faixa aí aproximada de 45 pontos. Não é fácil para conquistar, tendo em vista que o Corinthians, ano passado, lutou o Campeonato Brasileiro inteiro para não ser rebaixado. E nos últimos jogos que conseguiu sair aí dessa zona de desconforto do campeonato. Porém, tá muito cedo. Tá muito cedo, que são apenas 5 jogos. Mas tem que ligar o alerta. O campeonato é muito difícil. Você não pode pegar o Campeonato Paulista ou qualquer campeonato estadual, você tirar uma base para o brasileiro. O brasileiro é difícil demais. O brasileiro é difícil, mas eu senti uma evolução no time do Corinthians. Tá melhorando gradativamente.
Wesley jogou bem ontem, Bidon jogou bem, Mosquito jogou bem, até Hugo, eu acho que jogou razoável bem, melhor do que o Hugo mesmo em outros jogos. Melhor do que o Hugo mesmo em outros jogos. Mas o Hugo, infelizmente, falta qualidade técnica. E, gente, vamos falar um pouquinho desse goleiro que nós temos, né? Carlos Miguel, que goleiraço, com grande envergadura, com técnica, com saída de bola com reposição certinha. É um goleiro que, além de ter todas as qualidades técnicas, também é um goleiro de sorte. É um goleiro de sorte. E fez algumas defesas ontem importantíssimas. Caso o Carlos Miguel não tivesse sido também muito perfeito nas defesas, o Corinthians teria perdido o jogo pro Fortaleza. Fortaleza é um time difícil. Fortaleza vai tirar muito ponto aí de clubes grandes. Então, Carlos Miguel tá tendo uma sequência e merece essa sequência. Porque tá muito bem. Infelizmente, nosso arqueiro gigante Cássio estava passando por um momento tecnicamente difícil. E Carlos Miguel estava pedindo passagem há algum tempo. Entrou, tá dando conta do recado. E o contrato dele termina 31 de dezembro de 2025. Corinthians precisa ficar de olho, senão vai perder esse goleiro. Porque o Carlos Miguel, jovem como é goleiro. Sinceramente, na minha modesta opinião, talvez vocês aí tenham outro entendimento, e tá tudo certo. Porém, acho que Carlos Miguel é um goleiro de nível Europa. Pega muito, talentoso, ágil, bom de grupo, bom de relacionamento. Um cara que só agrega no Corinthians em todo sentido. Tanto fora de campo, que é um grande exemplo, como dentro de campo, é um excelente goleiro. É um cara que realmente merece essa oportunidade. O Corinthians precisa renovar o quanto antes possível, porque é um goleiro aí que a gente não precisa ficar preocupado. O Corinthians está em evolução, a janela vai abrir agora mês de julho e a diretoria quer fazer algumas contratações pontuais para reforçar. O Corinthians não pode apenas ter um time, precisa ter um elenco. Para ganhar títulos, precisa ter um elenco, porque as Copas, os campeonatos são muito difíceis e muitas vezes tem contusões que precisa entrar um outro jogador. Só que precisa entrar um outro jogador do mesmo nível. E hoje o Corinthians não tem. Antônio Oliveira está trabalhando muito, está sofrendo muito, porque o time ainda falta qualidade. E aí muita gente esquece do trabalho, né? Que no Brasil é assim, ganhou é bom, né? Perdeu não presta. E todo mundo precisa de ter um tempo, uma sequência para apresentar. Hoje o Corinthians é um verdadeiro laboratório, que você está aí fazendo o teste todo dia. Acho que o Kaká não pode sair mais de defesa, é o titularíssimo absoluto, e precisa aí de contratar talvez um lateral esquerdo aí, porque o Hugo é fraquinho. Mas isso não basta buscar qualquer jogador. Porque Diego Palácio chegou, machucou e ninguém fala mais dele, né? Que no caso seria o titular. Mas também é uma incógnita. Daria certo? Não daria? E aí? Então o Hugo é uma coisa que deixa o torcedor corintiano muito preocupado, porque tem deficiência técnica, é fraco na minha modesta opinião, né? Com todo respeito ao jogador, é fraco tecnicamente. E aí, galera, o que vocês acham? Vocês gostaram do jogo ontem? Não gostaram? O Corinthians está em evolução como eu tô achando? Vocês também estão achando? Ou não? O Corinthians para vocês, dia após dia, tá pior do que antes. Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like, deixa uma inscrição, porque isso fortalece a nossa plataforma, e todo dia eu trago conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.